Olá, muito bem-vinda dentro da minha promessa de no nosso podcast, né, Coragem de Ser, trazer mulheres inspiradoras. Hoje eu tenho a honra, a alegria, o prazer de estar aqui com uma convidada super especial, Roberta Bispo, com uma história, uma trajetória aonde ela vai compartilhar com você. Você vai perceber que a cada passo, a cada momento, tudo que ela fez foi o máximo que era possível, né, e necessário para ela chegar onde ela chegou. Hoje, essa querida, ela está como diretora-presidente, né, de uma instituição na área financeira, Sicoob Servidores, Isso. que eu tive o privilégio de conhecê-lo ano passado, né, Roberta? Exatamente. A gente se encontrou num evento onde mais de 300 mulheres estavam ali, cooperadas, e foi um momento onde vocês criaram um espaço para que elas pudessem discutir estratégias, ações, para que elas pudessem ocupar, né, mais espaços dentro de função de liderança. E você que é, né, uma ícone dentro, né, dessa ação. Eu acho que eu assisti sua palestra, né, fiquei encantada com a sua história, e depois Deus me deu um presente, que foi trazer você para mim via Sebrae. A Patrícia nos conectou. Exato. Eu tive assim orgulho de ser mentora dessa mulher poderosa, e depois a gente no Empoderadonas também estava junto, enfim. Eu estou muito à vontade, muito feliz de ter você aqui no nosso podcast e de poder compartilhar com as minhas meninas, né, essa delícia que é a Robertinha. Robertinha para as pessoas mais próximas, porque ela é uma grande mulher. Se apresenta, meu amor, para que elas te conheçam. Liana, que delícia estar aqui. Primeiro, assim, gratidão, o coração está transbordante, de fato, porque é um momento muito gostoso para mim estar aqui com você. Me sinto muito especial, de fato. Acho que Liana é uma mulher que conecta mulheres, então... primeiramente agradecer por esse momento e gratidão sempre, né? Primeiro a Deus por tudo que nos proporciona e segundo a você por esse convite maravilhoso e por esse convite, né? De ter coragem de ser sempre. Então, como Liana me apresentou, eu sou a Roberta Bispo, mais conhecida como Robertinha. Comecei uma carreira muito cedo, né, Liana? Então, quando você disse o que a gente contava lá no nosso encontro de mulheres, mulheres cooperativistas, porque a minha jornada iniciou no cooperativismo, né? Essa jornada de liderança, de fato, porque o meu primeiro contato com o cooperativismo foi quando eu ainda exercia a minha função inicial, que eu fui menor aprendiz no Banco do Brasil. Então foi meu primeiro emprego e lá eu tive o primeiro contato com cooperativa. Na época, né, a gente nem imaginava do que se tratava, o que seria. Mas quando venceu o meu contrato, né, de aprendiz, eu tive a grata, né, vamos assim chamar, o grato convite de vir para o movimento cooperativista. E aí foi quando eu comecei a minha jornada. Entrei como auxiliar administrativo, né, e aí fui percorrendo todas as fases da carreira, né, até chegar no momento em que você segue um pouquinho mais para a área de liderança. E aí... um primeiro contato não foi no Sicoob Servidores, foi numa outra cooperativa, e eu vim para o Sicoob Servidores quando ele ainda era Coopjud, lá né, em 2003, e depois houve toda uma transformação, né, a gente mudou toda a estratégia de negócio da cooperativa, e eu venho participando dessa construção também. Então, eu cresci junto com a cooperativa, né, e isso me empoderou um pouquinho mais, não só da função, porque você constrói junto, né? Então fica um pouco mais fácil até de liderar. Você está ali, conhece a história, faz parte da cultura, cresceu junto com a instituição. E o cooperativismo
é um meio de oportunidades. De fato, o cooperativismo valoriza, né? No encontro que nós tivemos, encontro de mulheres cooperativistas, mulheres lideranças no cooperativismo, ele mostrou isso muito para a gente, né? A necessidade que a gente tem de formar novas mulheres, de ter novas mulheres nesse contexto. E eu sou uma apaixonada por isso, eu faço por paixão, eu gosto de fato. Então, assim, a carreira, ela foi sendo construída naturalmente e traz muito, muito do que você convida para a gente. Foi quando eu tive que ter coragem, né, de ser e de ir assumindo os papéis em cada fase da construção dessa carreira. E nessa jornada de cooperativismo, eu já tenho aí uns 26 anos, atuo, né, como a diretora-presidente na cooperativa, estou a diretora-presidente, né, da cooperativa, e percebo que nessa história eu contei também com muito incentivo, muito apoio, mas teve muito momento que foi necessário ter a coragem para assumir os papéis e para assumir os cargos que estavam disponíveis, sabe? Esses são os desafios que a gente vai encontrando. Então, hoje, poder falar um pouquinho sobre isso, né? Estou aqui cheio de expectativas de quais serão as próximas perguntas da Liana, compartilhar um pouquinho e, quem sabe, a gente poder contribuir e inspirar as mulheres a cada vez mais assumirem os papéis de liderança, né? E essa sua trajetória é uma trajetória linda, porque assim, né? Ainda menina, quando você entrou lá no Banco do Brasil como menor aprendiz, mas o fato de você depois ter tido a oportunidade já diz muito de você. Provavelmente você não tenha sido mais uma jovem aprendiz, né? Aquilo que você, né, entregava, a maneira como você fazia, já fazia com que eles enxergassem ali, né, uma pessoa com potencial a ser desenvolvido. E eu sei que na sua trajetória você gosta muito, né, de aprender, você é muito dedicada, você foi buscando também se fortalecer por meio de formações, né, de conhecimento. Você é advogada, não é isso? Bacharel em Direito. Né? E aí essa trajetória, quando a gente vai, né, entrando no mundo corporativo, ela acaba demandando que a gente vá fazendo esses investimentos. E quando você estuda e trabalha ao mesmo tempo, né, além de outras funções, a função de ser filha, né, a função, eventualmente, não sei se na época você estava casada ou não, né, de ser dona, né, de casa, que nós somos. Totalmente. A função de ser mulher, porque a gente precisa cuidar da gente. Então, tudo isso vem junto com o processo. Né, e como construir, né, tudo isso sem deixar com que fique um sentimento de estar alguma parte sendo deixada de lado. Às vezes a gente deixa um pouquinho, mas a gente volta e pensa assim, opa, tem que cuidar desse aspecto. Mas uma pessoa que ascende como você ascendeu, né, é uma mulher que resolveu protagonizar a própria história. Né? Então, eu te vejo uma pessoa extremamente forte, mas ao mesmo tempo com uma afetividade, com uma capacidade, né, de conectar pessoas. Todas as vezes que a gente se reuniu lá no Sicoob Servidores, a maneira como você se relaciona com as suas meninas, né, o orgulho que você tem de cada passo, de cada evolução que elas também estão tendo, eu acho que ao olhar para elas você está olhando um pouco, né, para o que foi a sua história. Passa por aí? Totalmente. Totalmente. Nunca ninguém descreveu assim tão bem. Mas isso é muito bacana, sabe? Eu sempre fui muito inquieta, né? E inquieta no sentido de se pode ser difícil, mas é possível. Sim. E se é possível, depende de mim. Então, quanto eu vou me dedicar a fazer e quanto eu vou me dedicar a fazer bem feito. Acho que toda entrega precisa passar por esse cuidado, por esse amor. O que move o mundo é o amor, e eu acredito nisso. A gente tem que amar o que faz, amar as pessoas, e não é de palavra, né? É de coração e de sentimento. Então, hoje, quando eu estou nessa posição de liderança, o que eu aprendi enquanto menor
Faz todo sentido, porque todos os medos que eu tive lá atrás, eu não quero hoje trazer para o presente. Eu não quero que a minha equipe, né, que as minhas meninas, né, que as pessoas que hoje fazem parte da minha gestão passem também. Eu tenho 2 exemplos que são clássicos, eu acho que eu contei no Encontro de Mulheres. Eu morria de pavor de atender telefone perto de qualquer outra pessoa, imagine. Eu entrei no Banco do Brasil, eu tinha 13 anos. Não tinha nem 14 anos completos ainda, que eu entrei no dia 2 de janeiro, só fui completar 14 anos em 1º de agosto. Então, nesse tempinho ali, ainda ficou uma fase de adaptação. E uma das minhas funções era ligar para os inadimplentes da agência. Gente, menino, 13 anos, vai saber o que é inadimplente, né? Eu sabia que eu tinha um relatório com os números de telefone que eu tinha que ligar. Mas em uma época em que telefone não era tão comum as pessoas, e eu vim de origem humilde, na minha casa não existia, não tinha telefone, mas eu tinha que fazer ligação para cobrar das pessoas que tinham o número, né? E quando eu tinha que falar, aquilo me dava um pavor. Até que um certo dia, eu mesma disse para mim, uai, por que não? Por que você não pode falar? Né? Eu já tinha ali todo o meu script que eu já procurava fazer. Se alguém faz, eu também posso. Meio abusadinha, né? Coisa de gente pequena. Como bem diz a minha mãe, cabelinho na venta. E dali eu me destravei e consegui. E o outro pavor era entrar na sala do gerente geral. Jesus, quando aquele homem me olhar por baixo do óculos, minhas pernas tremiam, eu não sabia o que fazer, eu só tinha que deixar o relatório e sair correndo. Isso foi no passado, mas isso foi muito marcante para mim, porque hoje eu inspiro a minha liderança em não ser assim. Que a porta é aberta, né? A gente tem um jeito carinhoso de tratar. E isso não quer dizer, isso não diminui a minha autoridade, né? Quando tem que ser firme, forte, uma fala, eu me posiciono, mas também não deixo de acolher, porque que trauma que eu estou causando ou que inspiração que eu estou podendo ser. Então, é uma coisa diária, é cotidiano, mas isso é meu, isso é genuíno. Eu venho trazendo isso na minha construção, de tudo aquilo que foi ruim para mim, me serviu como um espelho do que eu não queria ser como gestora. E é interessante, né, Roberta? Assim como eu, você também não teve filhos, né? E a gente exerce a maternidade de uma forma diferente, né? E assim, quando a gente fez aquela pesquisa lá no processo de mentoria, né, onde era pedido o feedback das pessoas, né? Fale em uma palavra quem é Roberta, quais são os pontos fortes, né, o que ela te inspira. E veio muito essa questão mesmo, né, da admiração que as pessoas têm por você, né, e do que você deixa, né, a marca que você deixa nelas, do ponto de vista da gentileza, do cuidado, né, de tudo isso que tem a ver com a questão da maternidade. Então, é como se você fosse uma mãe que não é permissiva, né, porque uma mãe permissiva não permite o desenvolvimento dos seus filhos, mas, ao mesmo tempo, uma mãe que dá a eles o espaço para que eles possam fazer, né, que eles possam recorrer a você, que estabelece limites. Porque essa questão, né, no exercício da liderança, a autoridade faz parte, né, os resultados são, né, estabelecidos, são necessários de serem atingidos, mas ao mesmo tempo você deixa um rastro humano tão positivo por onde você passa, né, que isso faz com que as pessoas tenham, né, essa vontade de estar junto de você. Isso é realmente muito lindo. E eu vejo, porque eu também reflito sobre, né, o fato de não ter vindo a maternidade na minha vida, isso não me deixa frustrada, né? Eu tenho um contexto de vida onde eu entendo muito bem, né, aonde eu posso exercê-la. E eu acho que você também acaba, né, junto aos seus meninos e às suas meninas, porque apesar de ter um maior número de mulheres presentes dentro lá, né, da sua unidade, tem meninos também que você cuida, né? Tem
e meninos. E uma boa mãe, né, considera que é importante formar bons filhos para que eles possam atuar no universo da relação com a mulher com respeito, né, com equidade. Então, eu acho que nós duas somos privilegiadas, porque nós não temos 1, 2, 3 filhos, nós temos vários. Isso é ótimo, Liana, isso é ótimo. Eu tenho aprendido muito que filho não é gerido só no ventre, filho também é gerido no coração, Sim. Né? Logo no início da minha transição de carreira, né, de gestora para uma alta liderança, eu ouvi uma frase que também me marcou. Você é muito mãezona. Você é muito mãezona, você é muito, né? Como se isso fosse impeditivo, né? E como se isso fosse algo detrator, pejorativo. Né? Pejorativo. Falei, isso me fez refletir um pouco. Falei, que bacana que eu sou igual mãe, né? Que mãe corrige, o filho não fica com raiva, e nem pode, nem tem direito, né? Mãe sabe a hora certa de cuidar, mãe tá junto quando tá doente. Então, aqui uma homenagem à minha mãe, que é a minha grande parceira de vida. Sempre me emociono quando eu falo. E quando a gente fala também, né, de ascensão em carreira, a gente sabe que existe uma rede de apoio que você contou, ninguém chega longe sozinho. Então, minha família, meu ex-marido, que eu fui casada, né, foi um grande parceiro de vida também. As pessoas com que eu convivo hoje e os meus pupilos, né, as minhas meninas e os meus meninos lá na cooperativa. Fazem toda a diferença nessa construção, porque podem me ver como mãe, mas também me respeitam como mãe e sabem da autoridade que uma mãe tem. E eu falo mesmo, meu Deus, deixa eu cuidar dos meus meninos aqui hoje, porque hoje tem gente carente. E isso é legal, porque que bacana ser visto como mãe, né? Nós que não tivemos nossos filhos biológicos, não deixa aquela carência, né, do que eu não tive. Isso é muito gostoso, porque o olhar vai para todo mundo de uma forma muito igual também, né? E aí eu me pergunto, foi a sua carreira um impeditivo de ter filhos? Não. Né? Você já teve vontade? Claro, naturalmente, como muitas mulheres já tiveram. Mas eu me sinto feliz e realizada. Ainda pode? Não sei, né? Até Cláudia Raia já teve. Tá aí o mundo moderno hoje. Existem várias possibilidades. Existem as possibilidades quando chegar. Só que tudo passa pelo cuidado. Eu sempre quis a gestação, eu quis o filho para ser cuidado por mim. Que fosse aquele momento de vida em que eu poderia me dedicar àquela criança na construção daquele ser com responsabilidade. E eu, do outro lado, eu também tive um projeto de carreira, uma construção, né? Porque não foi assim, a vida me levando que me trouxe até aqui. Eu, como você disse, eu sempre gostei muito de estudar e é o caminho que leva. Então, determinados momentos da vida, é claro, abri mão porque eu tinha um projeto diferente. Eu tinha um projeto da faculdade, eu tinha um projeto da pós-graduação, eu tinha da certificação, e são os projetos. Só que, para mim, naquele momento, era o valor que eu tinha, era aquilo que eu queria. Então, não é um incômodo, eu não troquei uma carreira, né, por uma maternidade ou não. E hoje me realizo muito com os meus filhinhos que eu tenho, os meus sobrinhos lindos, né, que são meus filhos de coração, meus colaboradores, as pessoas que eu amo, que eu trago assim, com aquele aconchego que a minha mãe me dá, sabe? É o que eu transmito para o outro, que é o conforto de estar ali, de ter uma presença de fato quando a gente está junto. Eu gosto disso, sabe? E me chama muita atenção duas coisas dentro do que você falou. Uma delas, a importância da família, né? Todas as vezes que a gente conversa, ontem à noite a gente estava conversando, você tinha acabado de chegar da casa da sua mãe, então assim, né, para você esse lastro familiar, né, te deu um conjunto de valores, né, te deu uma referência, você é uma pessoa extremamente espiritualizada, né, temente a Deus, está, né, sempre dentro da sua fé, né, buscando avaliar sempre
nos passos, né, se aquilo é, né, algo desejável, né, buscando a força na fé para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Então, esse eixo, né, é um eixo muito importante, que é a base. Mas, por outro lado, você, desde muito nova, teve a coragem de estabelecer um planejamento para a sua carreira, para o seu crescimento. Então, muitas das vezes, algumas mulheres, elas vão fazendo os movimentos sem estar estrategicamente pensando aonde querem chegar, né? Sem se permitir, inclusive, ousar querer chegar em postos, né, mais significativos. Então, assim, essa crença do merecimento, que eu acredito que precisa ser fortalecida em algumas mulheres também, né? Porque se você tem a clareza de quem você é, né, nos seus valores, na sua essência, sua crença de identidade é forte. Se você consegue fazer entregas e você está se preparando, sua crença de capacidade é forte, por que não, né, merecer cargos, merecer posições, merecer destaques, né? Então, isso tudo eu acho que é muito importante, em especial e construindo, né? Porque, como você fala, foram 26 anos, né? Então, não foi do dia para a noite, né? A diretora do Cicobi, né? Ela começou lá com 13 anos no Banco do Brasil. Exatamente. Né? Então, é essa jornada que é importante, né? Que cada uma de nós olhe com cuidado, porque a vida vai passando, né, Roberta? Exato. E eu acho que, assim, de tudo que, né, nossa relação me trouxe, uma alegria muito grande, foi ter percebido que, ao ter chegado, você não quis permanecer sozinha, né? O projeto que você está construindo maravilhoso de mentoria, né, que é um ato de transbordo. Você está criando possibilidades para que, né, você traga outras mulheres, para que esse volume de mulheres que estejam, né, nessas funções possa aumentar. Então, a gente está falando de uma mentoria que está no forno. Está nascendo. Que eu acho que é maravilhosa, né? Você tem, né, a possibilidade, não só no ambiente onde você atua, onde as pessoas te admiram, te respeitam, mas também além. Né, dentro das diversas cooperativas que eu sei que você transita, né, fazendo parte lá, né, e de outros espaços que não são necessariamente mulheres cooperadas, mas que mulheres que poderiam aprender muito, né, com você. Quando é que teremos? Suspense. Muito bacana. Você tocou em um ponto que eu acho assim, que constrói uma liderança, de fato, valores, a família e a fé. Uhum. A gente precisa acreditar em algo maior. Eu creio, eu sou muito temente ao meu bom Deus mesmo. A todo momento a Ele toda a honra e toda a glória. Porque a gente olha para trás e de onde eu saí, para onde eu cheguei, né? Houve uma força muito grande, em vários momentos joelho dobrado, muita oração, e não se permitir desistir, tem que ter uma força, porque, volto a dizer, possível é, não estou dizendo que é fácil, né? Possível é. Então, a todo momento, sabe, eu busco aquela inspiração. Hoje de manhã, quando eu te mandei aquela foto, né? Eu olhei para o sol com aquela força nascendo, falei, Senhor, muito obrigada por esse dia, né? E aqui estão, Senhor, os meus desejos desse dia, os meus objetivos, os meus propósitos. Me ajuda a tomar conta, né? Só que quando a gente pede, a gente tem que fazer algo. Sim. E coragem, né? Coração. E ação, né? Então a gente tem um coração temente e em oração, mas o que eu estou fazendo para atingir aquilo? Que não adianta pedir, né? Vamos pedir, ficar aguardando, né? Vai dar tudo certo. Então, e o que eu posso fazer para mudar? Quando eu disse há pouco, né? Eu sempre fui muito inquieta, mas também sempre observei muito. Então, qual o caminho que eu preciso percorrer para atingir aquele objetivo?
E não é só uma questão de gênero, né? Porque é mulher ou porque é homem. Está naquela posição, quais são as competências, quais são as habilidades que eles têm? Eu posso correr atrás? Aí vem a atitude. Eu posso correr atrás, né? Então, aí eu pego para mim, né, mentalmente já, olha, conhecimento, eu preciso disso, desenvolver tal habilidade. Hoje está nascendo uma habilidade nova, né, meu primeiro podcast. Estou muito feliz por isso aqui com você, com essa liberdade, né, que a gente tem. E daí surgiu um olhar também para as que estão ao meu redor. Tanto talento escondido, por que não despertá-lo? Sim. Né? Por que não? E até porque uma hora não serei mais, não estarei. Então eu preciso ter alguém preparado para assumir. Sim. Né? E quando a gente está falando da mentoria, não é trazer conhecimento e habilidades, é despertar a vontade de ter atitude, de fazer, de entender que é possível, de querer para si, de que as pessoas assumam de fato o controle da própria vida, que sejam as protagonistas. Porque não depende só da sorte. Não. Tem gente que tem sorte, né? Mas não é sorte, é o quanto eu me dediquei, o que foco eu coloquei, o que eu quero. Né? Às vezes a gente pergunta, tá, mas você quer o quê? E quando atingir lá, acabou, é só isso. E a ideia nasceu das nossas conversas, das nossas trocas, e o que é bom para mim, por que não levar o outro, né? E nasceu para as minhas meninas, né, Eliana? E assim, né? Para as minhas meninas. Se a gente pega, né, a sua trajetória, a palavra protagonismo, ela realmente te representa, né? E a vontade que você tem de que as outras mulheres que estão ao seu redor possam assumir, com atitude também, né, essa posição como o principal, né, a atriz principal da vida delas. Da vida delas. E você, quando traz, né, essa colocação de que você precisa encontrar outras pessoas, né, que cheguem num nível como você chegou, no nível de liderança, o nível top, vamos dizer assim, né, que é quando o líder desenvolve novos líderes. E a partir do momento que você tem pessoas para te substituir, isso te traz oportunidades de você ascender, de você diversificar, né, de você mudar por completo o rumo da história, né, porque quando a gente assume a liderança, né, de um grupo, de um conjunto de pessoas aonde a intenção é gerar resultados por meio dessas pessoas, a nossa responsabilidade é muito grande. Né? Então a gente se preocupa com o resultado, a gente se preocupa com as pessoas e a gente precisa prepará-las para cada vez mais ter condições, né, de ascender e de evoluir. Então é interessante porque essa dimensão, né, é a dimensão que eu acredito. Tem pessoas que se enclausuram na liderança querendo fazer daquela posição uma posição de onipotência. Na realidade, né, o líder servidor, já o James Hunter falava naquele livro antigo, né, do líder servidor, é exatamente aquela que transforma, aquela que gera impacto, né, aquela que deixa legado, aquela que contribui, né, aonde quando a gente parte dali para um outro lugar, um outro posto, enfim, a gente deixa saudades. Verdade. Ai, que lindo. Eu tenho certeza que as suas meninas sentirão. Vai demorar ainda um pouco, aviso para vocês, mas sentirão saudades. Isso é muito bom, né, a gente olhar para a história e ver que deu dignidade a ela, né? Que assumiu os papéis, as responsabilidades, como você falou. Nem tudo são flores, né? Momentos de desafios, decisões que muitas das vezes não são tão simples de serem tomadas, mas que com pessoas, né, corajosas, elas são tomadas balizando, qual é o impacto que isso vai gerar, qual é o benefício que isso vai trazer em termos de resultado. Porque não é só glamour liderar, né, amiga? Não é não, dia a dia não é fácil. Mas é sobre isso, Liana. Eu tive
uma pessoa, uma não, né? Tive tantas pessoas que acreditaram em mim, que acreditaram no meu potencial, que investiu no meu potencial. A cooperativa, né, foi meu berço aí, né, nesse crescimento, e hoje estou a diretora porque também tive pessoas que acreditaram em mim. E aqui eu preciso fazer menção ao nosso sócio fundador, que é o senhor Hélito Saldanha, que foi a pessoa que me trouxe à época para a Copijude, né? E ali acreditou em mim. E era aquela pessoa que me entregava e na entrega ele sempre conferiu, né? Nunca assinou um documento só por assinar e mandou. E investiu, acreditou, né, em mim, e até hoje, né, eu sou a diretora, é minha presidente, eu sou a presidente dele, ele foi o sócio idealizador e fundador da cooperativa. E isso para mim, assim, o quanto ele acreditou em mim, eu preciso acreditar em outro, porque ele foi, né, num processo natural, um mentor nessa construção dessa liderança que eu sou hoje. Então, eu recebi dele e eu vou chegar um momento que eu vou ter que passar alguém. Né? Então, da mesma forma que ele acreditou em mim, eu olho para as pessoas acreditando nelas também e com uma responsabilidade com a nossa instituição. Porque é o que você acabou de falar, pode chegar o momento, a gente não sabe quando vai ser, pode ser a longo prazo, mas também pode ser a curto prazo. E qual que é a responsabilidade? Né? O que eu estou deixando? Porque o legado é isso, você passa e fica. Eu vou ficar muito feliz se num futuro olhar e falar, olha, hoje não estou mais, estou alçando outros voos, mas que bacana, veio de dentro, né? A gente não precisou ir no mercado, porque eu estou presidente num processo seletivo em que tivemos também a contratação de 2 outros diretores de mercado. Mas a primeira presidente da cooperativa foi prata da casa. Olha que coisa então, linda. É uma responsabilidade, não é? Eu não posso deixar isso passar como um fato natural, né? E aí a gente fala de um outro tema que é o empoderamento, né, Eliana? Ninguém empodera ninguém. É de dentro para fora. É de dentro para fora. E nesse momento eu me empoderei, sim, da função, da responsabilidade que eu recebi e também com o olhar da necessidade de uma sucessão, para não deixar um vazio, né? Quando nós passarmos, que todos nós somos de fato passageiros. E aí, assim, uma coisa interessante, eu sempre falo que as pessoas se realizam a partir do momento que elas conseguem conquistar 4 aspectos dentro, né, da sua trajetória, em qualquer relação pessoal, relação, né, de trabalho. Uma delas é ter a liberdade, né, ter autonomia. E na medida em que você foi recebendo mais responsabilidades, ascendendo a sua carreira, gradativamente essa autonomia vem. O preço da autonomia e da liberdade também vem com a responsabilidade. Mas, assim, a autonomia é um ponto importante, né? O sentimento de pertencimento. Então, quando você fala, né, que você é a prata da casa, que você se construiu ali dentro com dedicação, mas com as oportunidades que foram dadas. A competência, que se não fosse por ela, você não tinha chegado onde você chegou. E o propósito, né, de poder vincular e dar sentido a tudo que se faz. E uma coisa que me chamou a atenção, a primeira vez que eu fui convidada a visitar a sua casa, né, ali no Cicobi Servidores, eu fiquei encantada. E aí a maneira como você apresentou e o orgulho que você tinha de falar, né, de cada coisa que foi pensada ali. Quem não conhece vá visitar a agência do Cicobi Servidores, porque é lindo, né? E tem muito a ver com você. Me lembro, né, de você estar explicando para mim aquele painel que está ali, né, naquele local antes da sua sala, na antessala, que tem, né, ali a honra à história, né, que tem a beleza, que tem o cuidado, porque se tem uma coisa que você sabe é cuidar dos detalhes, né? Então isso é muito lindo. Então, assim, é justamente nos detalhes que a gente percebe o amor.
né? Que a gente percebe ali a dedicação, o carinho, e é encantador, né? Chegar lá, ser recebido pela sua equipe, todos sempre muito gentis, as meninas são, né, sempre muito disponíveis, né, a estar fazendo, né, as ações necessárias, e sempre com uma alegria. Não quer dizer que todos os dias são fáceis, né? Mas assim, eu vejo que na maior parte, né, dessas pessoas, a alegria de estar ali, de se sentir parte dessa história, né, faz com que inclusive haja uma força, né, que é o engajamento das pessoas, né, dentro da busca da construção dos resultados. Você está de parabéns, te admiro muito, você sabe disso. Mas, Riana, cuidar das pessoas, para que elas cuidem do nosso negócio, né? Eu acho que esse é o nosso principal papel. Como é que a gente pode pedir que o cooperado seja bem atendido se dentro de casa eu não sou bem tratado? Sim. Né? Então, isso vem, assim, é do coração mesmo. E quando você fala do painel, eu me empolgo. É lindo. É lindo, é lindo. Conta a nossa história, né? E como eu te disse, a gente quis trazer a história sem ser uma linha do tempo normal. Então, é uma história ali figurativa, mas em cada ponto tem a personalidade, e cada vez que eu conto é uma emoção diferente de fato. Por quê? Nós passamos boa parte da existência da cooperativa no edifício Renata, lá no centro de Vitória. Então, foi por uma necessidade que a gente inicialmente teve que fazer o processo de mudança, porque o edifício passou por um fogo. Depois, eu brinco muito, a gente teve uma inundação no 9º andar, né, porque o fogo foi no 10º andar e, por questões estruturais, desceu. E a gente teve, na época, essa análise de trazer também para onde estava mais próximo do nosso associado. Só que nessa mudança, a gente quis valorizar toda a história da cooperativa, trazer a história também para dentro, porque é a nossa cultura. Ali está o porquê que a gente existe e que a gente não pode perder de vista. Por que a cooperativa nasceu? Né? O que a gente serve? Né? Não é o propósito em palavras, mas ele precisa estar no nosso dia a dia. A gente precisa lembrar dele, estar em contato o tempo todo. Então, e trazer também uma homenagem para aqueles que fundaram a cooperativa, que vão ser sempre lembrados, né? Que é o senhor Wellington, nosso sócio idealizador e fundador, mas foi ele mais 24 sócios. E a gente começou com R$250 de capital inicial, de patrimônio, né? E essa construção a gente precisa lembrar, porque quando a Liana entrar, quando outro convidado entrar, quando qualquer um de vocês for conhecer a nossa casa, precisa sentir que é pertencente de algo maior. Nós não nascemos grandes, né? Nós começamos uma trajetória lá atrás, só que o motivo que nós nascemos, ele não pode ser perdido. A gente precisa continuar entregando o porquê. Por que nós existimos, né? Para que nós existimos? E eu acredito que a gente precisa fazer essa diferença no mundo, em tudo. Então, ó, você que não conhece, o dia que você quiser conhecer, quiser se tornar cooperado, né, lá do Cicobi Servidores, é só buscar a Roberta, você vai conhecer o painel maravilhoso, inovador. Então, quando você fala, né, que foi uma maneira diferente, isso tem a ver com inovação, né, que está dentro do DNA do Cicobi Servidores, né? Então, assim, e também fomentado por essa cabecinha aí, que ela não fica no lugar comum, não. Ela conhece os bastidores. E isso realmente é encantador. E eu tô, assim, louca para ser convidada para o lançamento dessa sua mentoria. Eu tenho muito orgulho da gente ter, nas nossas conversas, suscitado, acho que com um pouco mais de força, essa vontade aí, essa coragem, quando a gente viu lá, né, a estrutura que você dentro em breve vai estar oportunizando que as pessoas vivenciem, você não vai querer parar.
Porque já te convidei, vamos ser parceiras. É muito lindo, né? Essa possibilidade que a gente tem de levar o outro a perceber que é mais do que a princípio talvez esteja enxergando, que pode mais do que aquilo que a princípio está fazendo, que a vida precisa de uma intenção e uma intensidade para que ela realmente se faça. Porque senão o tempo vai passando, né? A gente começa a olhar e assim, o que que eu fiz, o que que eu realizei, aonde que eu cheguei. E para cada uma das mulheres existe um momento diferente desse desabrochar, né? Eu, particularmente, eu vejo que na minha linha do tempo, o meu grande momento de me encontrar comigo mesmo, por mais que eu tenha feito muita coisa até os 50 anos, foi quando eu fiz 50 anos, né? Mas a gente pode acelerar isso, não precisa chegar nos 50 anos, a gente pode acelerar isso para muitas mulheres. Eu acho que dentro das carreiras, né, como você vai tão lindamente fazer, né, junto com essas mulheres, sejam as suas meninas ou outras tantas meninas que te queiram. E queiram porque ela é espetacular. Ai, quem fala? A tietagem aqui. Mas assim, uma expectativa muito alta, sabe, Liana? Porque nasceu também, né, naturalmente, eu acho que dentro das nossas trocas ali, as trocas tão ricas, né, numa construção do dia a dia, era uma solução proposta para algo que de repente a gente viu, por que não, né? Tinha uma abrangência muito maior. Sim. E eu vejo que assim, e uma coisa que a gente falou muito, né? Olha a responsabilidade da gente despertar em alguém. Sim. E depois soltar a mão. E não é essa a proposta, né? A gente construir com toda a metodologia, um conceito em que eu posso motivá-las, despertar o desejo, mas também dando os caminhos, dando orientação, com toda a metodologia que você magnificamente trouxe. Eu só traduzi você. que eu vejo que nasceu para mulheres, né? Mas já falamos também, por que não, né? A gente está falando do ser, da coragem, né? Dessa atitude, do pontapé, porque tem muito talento. Tem muito talento, então me incomoda um pouquinho quando eu vejo que a pessoa pode me entregar muito mais, mas ela se encolhe. Claro, todos nós trazemos as nossas dificuldades, né? Mas voltamos ao início da minha carreira, quais são as oportunidades que a gente tem, o que a gente faz com elas? Isso aí. Né? Porque elas vêm naturalmente. É claro, abrir mão de algo a gente vai ter que abrir, mas eu preciso ter um plano. O que eu quero atingir? Porque também não adianta querer e ficar naquela zona de que vai chegar. Não. É botar a roupa, eu costumo brincar que se precisar capinar o morro, a gente vai capinar, né? E eu não sei capinar, mas eu posso aprender. Então, tudo a gente pode. Então, esse ato de despertar no outro o desejo de se permitir e de se protagonizar, ai, a expectativa foi lá em cima. Ô, Roberta, eu tenho, assim, uma gratidão muito grande de ter te recebido aqui, uma felicidade muito grande de ter junto, né, da minha vida, e desejo sempre o melhor para você, desejo que a gente possa se encontrar com mais frequência, porque as nossas agendas, elas ficaram, né, um pouco distantes, pelas responsabilidades que cada uma de nós tem, para que a gente possa no segundo semestre, né, voltar às nossas, os nossos encontros, sejam de reunião ou seja de um café. Verdade. Com as meninas também do Empoderadonas, que a gente fez uma conexão muito gostosa. E eu gostaria de dizer para você que você pode seguir, né, a Roberta, ela vai deixar para vocês aí o Instagram, que ela vai cada vez mais estar atuando, porque ela tem uma logo maravilhosa, ela já tem um editorial maravilhoso, e vocês vão aprender muito com ela. E queria dizer para você que assistiu esse podcast, que assista os que já passaram, se você não assistiu ainda, que você siga, né, o canal no YouTube, ali convide outras mulheres, coloca o sininho para despertar, para você ter
presentes semanais, como que vocês vão receber, né, por meio dessa nossa entrevista com a Roberta. Meu amor, suas despedidas, seus contatos, como é que as pessoas te acham? Não pode só deixar o povo apaixonado e não deixar. Vamos cuidar do povo. A Liana jogou uma bola agora. Uma bola que eu vou ter que movimentá-la, né, Liana? Que é a minha rede social, né? Hoje eu estou no Instagram, na Roberta C. Bispo, né? Tô lá prometendo já ser mais atuante, estar mais próxima, comunicar um pouco mais, mas aí eu volto, até porque não tanto pela responsabilidade do contato que eu faço. Sim. Eu gosto de genuinamente responder cada contato que eu recebo, sou eu, né? Então, nunca foi um impulsionador. Mas estou prometendo, já está tudo pronto, está tudo lindo de fato, construído com muito amor. Em breve, lançamento. Isso. Liana, dizer assim, só passaram por aqui até o momento mulheres maravilhosas. Como você. Como você, né? Que uma mulher que empodera uma outra mulher, ela está exercendo uma função assim ainda mais linda, né? E que todas nós possamos cada vez mais empoderar a outra, né? Que empoderar não, dissemos que o empoderamento depende de mim, eu me empodero, mas que a gente pode inspirar outras mulheres a também realizarem, né? Que não é uma questão de gênero, é uma questão de ser. Sim. Que possamos cada vez mais sermos protagonistas das nossas histórias. Que lindo! Obrigada, amor. Beijo. Beijo.